aí, companheirada? Boa tarde, as companheiras e os companheiros que estão nos escutando. Estamos aqui mais uma vez, né? 2021, continuando as nossas lives, né? E o ano de 2020 a gente fez bastante. A gente vai começar o ano agora com a primeira live sobre ecossocialismo, né? E os desafios que a gente tem na sociedade capitalista. Bom, para os companheiros que ainda e para as companheiras que ainda não me conhecem, meu nome é Lília Marcena, né? Eu estou à frente da Secretaria Estadual de Mobilização do PT de Minas Gerais e faço parte da coordenação da articulação de esquerda em Minas, né? Uma tendência interna ao partido, e a gente vem aí discutindo ao longo desse período aí essas pautas tão importantes e tão essenciais para a nossa vida. E como eu coloquei, a gente vai receber hoje aqui 3 companheiros e a companheira que vem dialogando e fazendo esse debate tão essencial, que é a questão ambiental. É uma questão que a gente já vinha debatendo bastante no ano passado, em outros períodos, mas com a pandemia, assim, na forma online, a gente vem fazendo mais efetivamente, né? Então, a gente vai receber hoje esses companheiros para abrir e para a gente poder dialogar. Dizer para os companheiros que a gente está fazendo essa transmissão, mas nós também temos a nossa página lá no Instagram, né? AE Minas Gerais, então, se os companheiros puderem ir lá, nos seguir, nós colocamos todo o conteúdo lá. Tem a nossa página aqui também, que a gente sempre está respondendo, está aceitando também opiniões, algumas questões, algumas pessoas sugerem temas, e eu acho que é importante que a gente, para ter esses temas, para a gente fazer esse diálogo. Esse ano o tema vai ser sempre a E-Convida, né, que não são só companheiros e companheiras da articulação de esquerda, que é o mais importante, serão companheiros das diversas áreas de atuação, independente que estejam dentro do PT ou esteja independente disso, são companheiros que têm aí essa bagagem para dividir com a gente nesse período tão complexo, né? Então, para começar, hoje a gente vai ter a companheira Flor, uma militante que vai se apresentar aqui para a gente, vai falar um pouco para a gente do ecossocialismo. Tem o companheiro Rafael Tomiyama, lá do Ceará, para conversar com a gente, para dialogar, vai falar um pouco da atualidade, dos desafios. E o companheiro Geraldo Abreu, que também é um companheiro que vai discutir aí para a gente de uma forma geral e que já vem fazendo esse diálogo ano passado aqui na página da AE já há algum tempo e agora vai continuar, e é o nosso coordenador de meio ambiente, né? Então, vai trazer para a gente aí uma série de conteúdos para a gente poder se aprofundar ainda mais. A ideia é que a gente fazer um bate-papo, vou estar anotando, como sempre, as perguntas e passando para os nossos debatedores para eles poderem responder ao longo aí da nossa live. Beleza? Então, já vou passar para a companheira Flor, para a companheira fazer sua apresentação, né, e falar um pouco para a gente aí, que a gente está ansiosos para escutar a companheira. Obrigada, brigadão. Eu fico super feliz desse convite, porque eu já tive morando no Brasil, né? Eu vou me apresentar, sou francesa, morei 10 anos no Brasil e agora voltei de novo na França há alguns meses, já inclusive a gente estava falando sobre isso e a gente já esteve juntos em algumas caminhadas brasileiras, alguns anos atrás, em Belo Horizonte, mas hoje eu falo enquanto membro da direção nacional de um partido francês que se chama Partido de Esquerda. Eu faço parte dessa direção há 3 anos. Para quem não sabe, esse partido é o partido de uma figura política na França que talvez é um pouco conhecida, chama Jean-Luc Mélenchon, que foi o nosso candidato às eleições presidenciais em 2017. Fomos derrotados no primeiro turno, mas a gente conseguiu alcançar uns 20% dos votos e a gente acabou se tornando, nessa época, a primeira força política de esquerda, derrotando, inclusive, o Partido Socialista, que era
o partido do ex-presidente François Hollande. E desde então a gente avançou no Congresso, então, com 17 deputados, através de uma força política que chamamos França Insumissa, né, que é esse movimento político que foi fundado desde 2017. Então, a gente tem mais ou menos o partido, que se torna como uma forma de partido, e o movimento político mais recente, que é o da França Insumissa. Então, só para apresentar um pouco meu lugar, eu, quando estava na França, no Brasil, eu participava muito das lutas pela democratização da comunicação. Eu vi que o Rafael também é dessa onda da galera da liberdade de expressão. Isso tem sido uma pauta muito querida para mim, mas hoje, então, meu papel é de falar um pouco de ecossocialismo, e eu falo sobre isso porque esse partido, o partido de esquerda, se define como um partido ecossocialista. Nós definimos isso desde sua fundação, em 2008, e alguns anos depois, em 2012, acompanhando, inclusive, todo o processo mundial, com a declaração do Fórum Social Mundial de Belém, etc., nós lançamos um primeiro processo, uma reflexão nacional sobre ecossocialismo, que culminou na publicação de um manifesto que a gente chamou As 18 Teses pelo Ecossocialismo, que é esse documento aí, que nós, inclusive, traduzimos na época em 14 línguas, inclusive em português. E agora, mais ou menos 8 anos depois, nós estamos reatualizando esse manifesto, reorganizando essa discussão a nível internacional. Eu tenho a responsabilidade de coordenar algumas desses aspectos, e principalmente ao nível da América Latina. Isso está sendo alguma discussão bem desafiadora, porque, apesar desse manifesto já ter uma dimensão internacional, a gente sabe muito bem que a reflexão em torno do ecossocialismo, inclusive as soluções práticas, elas não são exatamente as mesmas, né? Quando a gente fala do continente europeu, que é o centro do capitalismo histórico, que inclusive consumidor das riquezas naturais produzidas no sul global, a gente sabe que essas reflexões elas não se fazem da mesma maneira, né? Então, esse processo de internacionalização, para nós, ele é também uma maneira de aprofundizar a nossa reflexão sobre o tema. E aí a gente avançou sobre isso desde o final do ano passado, em dezembro. Fizemos um primeiro encontro latino-americano com organizações políticas de 13 países latino-americanos. Dentro delas eram 3 representantes do Brasil, representantes do PT, o Newton Tato, que é deputado federal, também membro da direção nacional do PT, pelas questões ambientais e desenvolvimento. Tinha também uma representante do PSOL, a Bernadette Menezes, do Rio Grande do Sul, e também o Stedler do MST, que participou. Isso foi um movimento, uma discussão muito rica, inclusive porque a gente trouxe outras dimensões. A ideia era apresentar o nosso manifesto para esses participantes e de escutar as críticas, as visões, né, que relatavam dos diversos pontos. E aí, com essa discussão, eu acho interessante fazer da mesma maneira. Talvez eu vou começar, então, apresentando um pouco o que a gente chama de ecossocialismo, porque, para nós, o ecossocialismo é, assim, uma coluna vertebral política de identificação, né, de elaboração de estratégia política tão importante, e talvez apontando nesse primeiro momento, né, já que vai ter uma segunda rodada de falas, algumas linhas, né, de reflexão. Então, eu acho que o tempo que foi dado aí é suficiente para eu fazer esses dois aspectos. Deixa de ser chato. Não sei se o Geraldinho tem algum comentário. Desliga seu áudio. Desculpa, Flor. Tudo bem.
A gente está aí na maior companheiragem, então vai dar tudo certo. Então, primeiro dizer uma discussão então, sobre o ecossocialismo. Alguns dizem que, quando a gente fala de ecossocialismo, às vezes o eco ele não é necessário ou ele seria redundante à própria visão do socialismo. Eu acho que isso até pode ser verdade, e assim eu vou explicar por quê. Porque, na verdade, na própria reflexão, assim, se a gente retomar os princípios marxistas de definição do socialismo, Marx já dizia, né, que a dimensão, o capitalismo, ele trazia uma ruptura entre a relação entre o ser humano e a natureza, e que o modelo de organização de uma sociedade, ele não podia criar essa ruptura, e que o processo de acumulação de lucro criado pelo capitalismo e a própria dependência das forças vivas da sociedade, elas se aplicam seja para os humanos quanto para as outras forças vivas do mundo, que podem ser os recursos naturais, a terra, a água. É fato que, até pelo próprio contexto político da época, que era um contexto muito industrial, etc., essa dimensão do socialismo, né, essa dimensão ecológica do pensamento socialista, ela acabou sendo um pouco esquecida. E, inclusive, tem bastante pensadores hoje que se aplicam a retomar a visão ecossocialista e ecológica, né, do pensamento marxista. Então, nesse sentido, seria verdade que o próprio socialismo bastaria na reflexão sobre ecossocialismo. Portanto, e aí justamente eu justifico a razão pelo qual esse eco antes ele é tão importante, é justamente para não esquecer essa dimensão e acabar um pouco parar de dar credibilidade a um pensamento que várias forças políticas de esquerda tiveram e têm ainda, que seria que a dimensão ecológica ou ambiental chegaria num segundo nível, menos prioritário quanto às urgências sociais, que seria lutar contra a fome, pela educação, pela saúde. E aí, justamente, quando a gente pega, então, esse conceito de ecossocialismo e traz ele junto ao socialismo, é uma tentativa e uma maneira de apresentar o projeto político, mostrando que a dimensão ecológica, ela, na verdade, faz parte da mesma dimensão sistemática de um projeto de sociedade que se defende, que um partido de esquerda socialista, ecossocialista, defende. E aí, por isso, é muito importante. Nessa reflexão sobre ecossocialismo, na verdade, nós trazemos a dimensão ecológica dentro de uma análise profunda das raízes do processo de desenvolvimento, seja do capitalismo, quanto do produtivismo. E é justamente nessa reflexão que a dimensão ecológica, ela traz seus fundamentos e ela aparece de maneira tão importante para a gente vencer o capitalismo. Ou seja, no pensamento ecossocialista, não há possibilidade de sair do capitalismo sem a integração de suas causas, de seus impactos no conceito, na organização, na dimensão ecológica da sociedade. Ou seja, reformulando de uma outra maneira, se a gente quiser sair do capitalismo, é fundamental a gente integrar os impactos ecológicos e a dimensão ecológica que isso traz na organização da nossa sociedade. Então, a gente não tem uma discussão que seria dividida entre, de um lado, os que defendem o social e, do outro lado, os que defendem o ambiental. Isso tudo traz a mesma reflexão. E a reflexão é essa das raízes e dos impactos do desenvolvimento do capital.
Nisso daí, alguns pesquisadores, e a gente gosta muito desse tema, chama um conceito que chama o capitalocênio. Dentro do cênio, a gente retoma todas a maneira de definir, quando a gente olha a história do planeta, né, a gente tem um antropocênio, que seria o segmento histórico da organização do planeta, onde tem os seres humanos, e ali tem os outros, que seriam o da glaciação, etc., né, quando a gente pega toda a história do planeta, e o capitalocênio, então, seria justamente esse segmento histórico do desenvolvimento do capital. E aí, por isso a importância de pegar a escala do planeta, porque a gente fala, então, de todo o equilíbrio, né, entre a Terra, a superfície da Terra, onde tem as organizações sociais, a atmosfera. E esse capitalocênio, então, ele nos ajuda já a identificar a raiz, uma das raízes do problema, né? Definir, então, o processo de desenvolvimento do capitalismo. E esse processo de desenvolvimento, a gente sabe suas causas, que são essas que nós vivemos, né, nesse desenvolvimento, então, que traz primeiro, uma forma de distanciação, né, de mercantilização de qualquer recursos ou bens naturais, e, inclusive, uma desorganização, que são os mesmos impactos de relação com o trabalho, de relação com a produção de energia, etc., que distorce todas as relações de equilíbrio, né, entre seres humanos e natureza. Então, isso são coisas notórias. E, justamente, nessa reflexão do ecossocialismo e nessa análise da dimensão de entender quais são as raízes, as causas, que a gente, então, consegue dar o devido lugar ao pensamento ecológico nesse processo de construção coletiva de um projeto de sociedade. Por que que isso é tão importante? Aí eu já vou num segundo ponto, que seria escolher qual sua luta ecológica. Na Europa, e aí eu acho que talvez seja alguma diferença com o que tem, bom, principalmente no Brasil, mas talvez em outras reflexões, em até outros países latino-americanos, a reflexão sobre ecologia, ela cresceu, mais ou menos, na opinião, né? Hoje, qualquer partido, seja ele de esquerda ou de direita, traz um discurso sobre o impacto ecológico, a luta contra o aquecimento global, a poluição. Não é uma pauta defendida só pela esquerda. Só que aí, essa é a primeira coisa, ou seja, aparentemente, sem ser socialista, o ecossocialismo, ou seja, sem identificar que as raízes dos problemas estão dentro do desenvolvimento do capitalismo e do produtivismo, é justamente que é necessário criar uma disputa nessa reflexão política em torno da ecologia. E que a gente pode, então, ter várias visões políticas sobre a ecologia. E aí o que acontece? A União Europeia e vários países têm desenvolvido uma reflexão em torno da ecologia que não impede o fim do capitalismo. Alguns conceitos, por exemplo, foi a criação do mercado do carbono, né? Ou seja, a criação de taxas ou de impostos em relação à produção do carbono, ou seja, você acaba mercantilizando a produção de gases de efeito estufa, né, do carbono, e aí acaba que quem tem mais dinheiro acaba lucrando, especulando em torno daquilo. Então, essas são essas são maneiras diferentes de pensar a ecologia, e a gente precisa ter muita clareza disso. Por isso que o pensamento e a reflexão ecossocialista, ela é tão importante nesse momento, ou seja, qual é minha escolha, qual que é o caminho político que eu escolho para eu pensar a sociedade que eu defendo. Outras dimensões também em torno daquilo, né? Então, seria capitalismo verde. A gente, inclusive, na França, na última eleição, a gente teve esse discurso, o próprio Partido Ecológico, que se diz Partido Ecológico, que é considerado de esquerda, estava dizendo que ecologia não era incompatível com o capitalismo.
Então, essas são reflexões que mostram justamente um limite entre essa família política socialista, ecossocialista, que pensa que não há equilíbrio entre a sociedade dentro de um modelo capitalista de sociedade, e outras que pensam que há compatibilidade. Mas, por outro lado, há um outro âmbito assim, das reflexões ecológicas, que eu não vou apontar assim, como responsável, mas eu acho importante politizar, todo um ambiente, o universo ambientalista, que é defendido por várias organizações, principalmente associações, ONGs, etc., que tende a denunciar o fim de algumas espécies animais, a defesa de determinado ecossistema, etc., que tem uma importância na sua maneira de pautar e de criar, de dar voz a algumas lutas, inclusive conquistar algumas vitórias. Mas esse também é um posicionamento que não é suficiente quando a gente pensa um projeto político de sociedade, porque a gente acaba identificando só alguns fatos, né, só alguns espaços de danos, sem justamente fazer essa análise de entender quais são as causas e não colocar isso numa visão sistêmica de projeto, né, tudo organizado. Então, por isso, esse seria um pouco o fim da minha primeira parte de reflexão. Não sei, eu acho que talvez ainda tenha uns 5, 7 minutos, não olhei o tempo, você vai me falando. Por isso, então, a necessidade de um pensamento ecossocialista nessa situação atual. E aí eu vou agora passar para a segunda dimensão, que seria, então, mas o que é, até afinal das contas, esse pensamento ecossocialista? É legal se dizer que não dá para se fazer ecologia sem capitalismo, mas e aí? Aí eu vou começar com um exemplo que para nós foi muito esclarecedor e para mostrar como que esse pensamento ecossocialista ele pode se aplicar numa maneira de pensar a sociedade nas lutas. Vocês devem ter acompanhado, desde 2 anos, na França, a gente tem o movimento dos coletes amarelos, que inclusive eu sei que no Brasil alguns acham que é o mesmo processo que derrubou a Dilma com os movimentos de 2013, alguns acham que não, nosso partido acha que não. Nós identificamos realmente que dentro desse movimento dos coletes amarelos, 5 minutos, e a gente acha que fala pouco e depois chega o horário e aí vem que já está faltando 5 minutos, mas eu vou chegar lá. Então, bom, os coletes amarelos, a gente pode voltar depois, então, sobre a discussão. Para quem não sabe, os coletes amarelos começaram se mobilizando contra uma taxa que era uma taxa que visava a aumentar o custo da gasolina, considerando, então, que você tem vários tipos de gasolina, e tem essa gasolina que é o diesel, que é a mais poluente, e aí a ideia era taxar ela um pouco mais. Então, era inicialmente uma luta contra uma medida que se dizia ambiental, em defesa do meio ambiente. E esse movimento cresceu tanto, inclusive se encontrou com o movimento dos alunos, que na época defendia o clima, e aí a gente viu em várias manifestações esse lema aparecendo, que era fim do mundo, fim do mês, mesma luta. E isso, para nós, é talvez a melhor explicação clara de que é o ecossocialismo. Ou seja, não é possível você pensar a defesa de sua sobrevivência através do direito do emprego que você precisa ter, através de auxílios sociais que você precisa ter para ter um equilíbrio e para dar subsistência à sua família. E também, então, esse universo, essa dimensão social, de urgência social que a gente tem. E, por outro lado, pensar um futuro estável, com um planeta que não se esquenta, não tem aquecimento e com toda uma organização através aí da poluição, etc. Então, esse discurso, fim do mundo, fim do mês, mesma luta, ela justamente traz a necessidade de conexão entre essas duas visões. E aí, o que é na prática? E aí eu traço mais ou menos
três dimensões. Primeiro, é que ecossocialismo ele tem nitidamente uma dimensão internacionalista, e aí, dentro dessa dimensão internacionalismo, o avanço da reflexão sobre a descolonização, e aí, para nós, dos países europeus, é uma noção muito clara, e a gente sabe o quanto, e a gente vai poder continuar discutindo sobre isso para frente, a dependência do capital nos países latino-americanos ou africanos, do sul global, impede os avanços nessa dimensão. Então, é uma segunda, ou terceira, ou quarta etapa de descolonização, inclusive também de defesa da paz. Ou seja, a reflexão ecossocialista, ela permite pensar uma organização política baseada sobre outras relações internacionais, inclusive entre povos, né? Ela também traz uma outra dimensão institucional, ou seja, o pensamento ecológico, a ecologia política, ela não se limita a medidas de defesa da terra, da água, etc. Ela pensa uma outra relação institucional de divisão do poder. Então, uma organização social, política, nesse momento político da sociedade, que pensa os direitos do trabalho, a organização do tempo dos cidadãos de uma maneira diferente, justamente colocando ao nível a questão da solidariedade, da troca, e não necessariamente da competição, né? E aí também instituições com participações democráticas muito mais ampla. E aí também, no ponto de vista da economia, um pensamento onde a gente voltaria com uma dimensão de planificação fundamental nesse momento, inclusive isso tem sido uma reflexão bem atual agora com a crise sanitária, trazendo também relações econômicas distintas, ou seja, aí a gente faz a descarbonificação de qualquer organização, produção de energia, é possível, inclusive isso tem sido uma das bandeiras que a França Insoumise defendeu nas eleições presidenciais, ou seja, como que você pode reorganizar todo e até reestimular uma economia pensando a saída das energias fósseis e a organização de um processo energético muito mais limpo e duradouro, e a desmercantilização também da sociedade a partir de suas trocas. E aí a gente vê o fim dos tratados de livre comércio, mas também o fim de algumas coisas que a gente acha que não tem nada a ver com ecologia, que poderia ser, por exemplo, a propriedade intelectual. E a gente está vendo isso hoje com a discussão sobre as vacinas, o quanto que a propriedade intelectual tem sido danificante para a gente garantir uma universalização do acesso à vacina. Esses são alguns pontos, eu acho que eu já cheguei nos 5 minutos, então eu vou parar por aí, eu acho que é suficiente para a gente dar continuidade ao debate, porque imagino que os outros vão falar muito também, mas seria alguns pontos aí para eu problematizar um pouco e trazer alguns pontapés sobre o que seria esse ecossocialismo que a gente está falando. Obrigado, Flor. Foi no tempo. Foi cronometrado. É de dizer tempo, deu tempo justinho. Obrigado, companheira. Fez aí uma belíssima explanação para a gente aí entender um pouco desse cenário do ecossocialismo, principalmente quando a Flor traz essa questão da Europa e da América Latina, né? Que a gente tem que realmente fazer esse diferenciamento e tentar aproximar no que é possível, mas é claro que são dois mundos completamente diferentes, embora estejamos no mesmo mundo. Então, acho que essa reflexão é super importante para a gente começar também a tentar unificar, na medida do possível, nossos encaminhamentos. Eu acho que é fundamental, né, Flor? Essa questão que você traz muito esmiuçada, assim, muito bem detalhada para a gente. E agora a gente vai escutar o companheiro Rafael Tomiyama, né, que vai conversar com a gente agora sobre a atualidade, vai deixar a gente aí mais a par do que está acontecendo nesse momento. Então, Rafael, é com você, 15 minutos eu aviso. Lília, muito obrigado, prazer reencontrá-la, depois de tantas lutas, né? Para quem não sabe, a Lilian era aqui do Ceará, embora militante hoje em Minas Gerais, né? A nossa organização, Partido dos Trabalhadores da Articulação de Esquerda, né? Nós entramos na Articulação de Esquerda mais ou menos, acho que no mesmo período, e decorrente, inclusive, dessa caminhada nossa, né? Mas, falando um pouco sobre essa história, eu sou Rafael Tomiyama, sou jornalista, por isso, como foi mencionado aí pela Flor, militante da democratização da mídia,
e também ambientalista, desde 1999, que eu participo de organizações não governamentais relacionadas à defesa do meio ambiente, não é isso? E a partir dessa experiência, nós temos feito uma militância no setorial de meio ambiente do PT. Eu já fui secretário de meio ambiente do PT aqui no Ceará e também já fiz parte do Coletivo Nacional de Meio Ambiente, do qual fazem parte hoje o Geraldinho e a Lília, representando sempre as nossas posições políticas. Eu espero que vocês estejam ouvindo bem, né, o que eu estou colocando. Muito obrigado, eu já tive experiência como gestor público, né, além de ambientalista, eu também já fui secretário executivo da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Fortaleza, na gestão da Prefeitura Luiziane Lins, que foi a prefeitura foi 2 gestões, né, de 8 anos, e na segunda gestão eu fiz parte, então, da elaboração do plano de manejo das unidades de conservação da Serra Guarda, como área preservada por um decreto da prefeita. Nós fizemos, então, todo um estudo, né, além de ter atuado como coordenador do Fórum da Agenda 21, que fez o inventário arbóreo de Fortaleza na época, né? Então, essas políticas públicas, né, também fazem parte aí do escopo da nossa participação, além da militância como ambientalista sempre. Bom, para essa nossa fala, eu preparei uma apresentação que, na verdade, eu já tinha feito essa apresentação. Eu vou aproveitar uma apresentação que eu tinha feito já com a companheirada da articulação de esquerda da Bahia, né? Eu acho que os assuntos que são tratados nela são pertinentes, até porque os temas são semelhantes, né? E eu vou, então, aqui compartilhar com vocês essa apresentação, tá bem? Vamos lá. E vocês estão vendo bem aí, né? Bom, então, para quem está acompanhando o assunto nosso, né, que eu denomino aqui de socialismo ecológico, e aí pega aspectos amplos, né, do que a gente, conceitos mais complexos, né, bioeconomia, resiliência e sustentabilidade, né, aqui a gente fazendo parte dessa discussão aqui da articulação de esquerda de Minas Gerais. Preparei um roteirozinho, alguns conceitos básicos, o que significa marxismo, esses conceitos de resiliência, economia, Estado, comunidade e sociais. Então, a gente vai procurar tratar um pouco dessa temática ampla dentro do que a gente... Então, acho que a primeira questão que nos assalta quando a gente vai tratar desse tema, e eu acho importante tratar desses fundamentos, porque muitas vezes a gente lida com isso e as pessoas têm diversas compreensões sobre aquilo que a gente está falando. Então, acho que uma das primeiras questões, né, é parte do significado do que é ecologia. Então, a gente pergunta para as pessoas o que é ecologia e a gente tem respostas assim, um tanto confusas, um tanto diversas, né, sobre o que significa ecologia. E ecologia seria interessante visualizar o que vocês têm em mente quando a gente fala em ecologia, né, mas a ecologia, assim, o conceito propriamente é a de uma ciência. A ecologia é a ciência que estuda os seres vivos e suas interações com o meio em que eles estão inseridos, que, uma redundância, chama meio ambiente, né? E meio ambiente não é um conceito que se confunde com o de natureza. Natureza, quando a gente fala em natureza, muitas vezes as pessoas imaginam que nós estamos falando do ambiente natural, um ambiente fora da cidade, um ambiente que tem mata, que tem rio, que tem planta e às vezes que tem bicho, né? Quando a gente fala de natureza, a gente está falando de um conceito amplo do que significa as coisas, né? E se você pedir a uma criança indígena para desenhar como ela entende a natureza, ela deve desenhar um símbolo. Porque natureza, para os povos indígenas significa cosmos. O cosmos é o todo. Então, a natureza significa tudo. É a nossa mãe, mas é aquilo que nós somos feitos, é parte de nós, né? Então, natureza não é só um ambiente natural, ele inclui os seres humanos, os bichos, inclui tudo que tem, né, numa interação de relações profundas, né, e indivisíveis. Tem um senhor que chama John Lovelock, que escreveu um livro que chama Gaia, e ele desenvolve uma teoria, né, uma tese de Gaia, que é a de que o planeta Terra seria um ser vivo, né? E nós, então, somos parte desse grande ser vivo, né, nessa acepção.
Adiantando um pouco essa compreensão do ecossocialismo, né? A Flor, que já me antecedeu, já discorreu mais sobre isso, aprofundar muito isso. Não é só dizer que esse é um dos referenciais, um dos livros importantes da gente essa informação, né? E a Ecologia de Marx, do John Bellamy Foster, né? De 2005, esse texto do Igor Fuser, né, que ele mostra exatamente isso, né, que quando a gente fala em ecossocialismo, nós estamos ressaltando algo que é meio intrínseco ao que é ser socialista, né? É como você dizer que o socialismo ele é essencialmente feminista, né? Sem o feminismo não há socialismo, sem o socialismo não há uma luta feminista, né? Nessa acepção, um feminismo socialista, vamos chamar assim, né? Quer dizer, existem lutas que são intrínsecas, né? A luta pela questão do planeta, do ambiente que a gente vive, ela é uma luta fundamental e ela faz parte da nossa existência. O processo do trabalho, da existência, né, dessa compreensão, partindo do próprio Marx, está lá na raiz dele. Na raiz dele, desculpa, essa relação, né, do humano com o que está ao redor, né, com a compreensão do que seja a natureza. E aí, a crítica marxista, vai dizer o Igor Fuser, ela assinala a separação que o capitalismo provoca, essa alienação entre o homem e as condições naturais, a partir da introdução do trabalho assalariado, em que o objetivo é a geração do lucro, e não o atendimento das necessidades humanas. Logicamente que, como o Marx fala, ao longo da história, essas relações, elas se configuraram de forma diferente, mas elas sempre tiveram esse mesmo sentido de exploração tanto do trabalho humano, quanto exploração dos próprios meios naturais. E aí nós vamos pegar uma publicação importante, né, para quem lida com essa parte de ecologia, é fundamental compreender que ecologia é uma ciência. Então, o estudo teórico ele é muito importante e ele está relacionado com a construção, né? Essa publicação que tem um site, eu vou deixar aqui no chat, vou passar para o pessoal da organização, para vocês que estão acompanhando, um conjunto de leituras importantes, né? Existe um site e uma publicação sobre resiliência, uma introdução à investigação em sistemas socioecológicos. Essa publicação é do Stockholm Resilience Center, que é um centro de resiliência de Estocolmo, é uma universidade sueca. Trata exatamente dessa compreensão desse conceito, né? Às vezes a gente associa resiliência com um termo que vem do coaching, vem de outras áreas de conhecimento, né, da própria engenharia. Mas quando a gente fala aqui em resiliência, que as pessoas associam com a capacidade de superar situações adversas, né, aplicado à nossa situação socioecológica, nós estamos falando exatamente da capacidade do planeta de sobreviver às dificuldades, aos problemas que são, e até às catástrofes, né, assim, a capacidade de se reconstruir, né, de se manter. Então, só para ilustrar isso, a própria situação atual que nós atravessamos de pandemia, ela aponta no sentido das agroflorestas, da produção dos alimentos, como sendo uma questão central da resiliência, da sobrevivência dos povos. Povos, sociedades, cidades que são altamente consumistas, né, elas tendem a ter uma resiliência mais baixa, ou seja, uma capacidade de sobrevivência menor, porque elas dependem da produção, as metrópoles dependem da produção do campo, dependem da produção de outros países, né? E aí as dificuldades, né? Dificuldade, por exemplo, para ter vacina, para ter injeção, para ter luva, para ter máscara, né? Quer dizer, onde essa produção está concentrada, se o seu país não domina essa tecnologia, o nível de resiliência é baixo. Eu faço uma autora, que é a Kate Howard. Ela escreveu o Economia Donuts. É um livro a partir da experiência dela com a Oxfam, e o subtítulo é Uma Alternativa ao Crescimento a Qualquer Custo. Essa é uma questão assim, crucial, inclusive, para nós socialistas. Ô, Rafa, deixa eu te interromper só um minuto. É porque o ventilador está cortando a sua fala toda hora. Não sei se é o ventilador. O pessoal está comentando aqui. Rafa. Perfeito. Desculpa aí, é que eu não estou lendo o chat, aí eu não vi o aviso, tá bem? Desculpem.
Então, eu estava falando sobre a Kate Raworth, ela escreveu esse livro, Economia Donut, não sei se vocês conhecem, né? E ele vai tratar exatamente do donut, que é uma rosquinha, né? Na figura da rosquinha, nessa parte central do desenho que vocês estão vendo, você tem um nível de sistemas que são sociais e são ecológicos ao mesmo tempo, em que você tem um equilíbrio, que você tem conforto, que você tem condições satisfatórias para a humanidade. Aquilo que está abaixo disso, as condições precárias, são em nível social, né? Ou seja, a questão da renda, da educação, da água, da igualdade de gênero, da equidade, da energia, dos empregos, enfim, tudo isso está situado no centro da rosquinha, e aquilo que está fora da rosquinha, abaixo, né, mostra, então, a depreciação das condições sociais. E o que está fora da rosquinha, do lado de fora, acima, né, são as questões ambientais. Mudança climática, a questão da água doce, questão dos gases, da atmosfera, da camada de ozônio, das mudanças climáticas. Então, esse gráfico ele vai ilustrar as condições em que o planeta, e que você pode aplicar, inclusive, em populações, né, estão atravessando na Terra. Esse é o gráfico atual, recente, da situação social no planeta, né? Quer dizer, você tem, em vários temas, você tem uma condição abaixo do esperado, né, da sobrevivência, das condições mínimas de garantir a sobrevivência social. Né? Então, quer dizer, nós temos hoje uma estrutura capitalista, que ela é altamente exploradora, que cria uma condição social gravíssima e que, por sua vez, também não resolve a questão ambiental, porque o gráfico ambiental é esse. Ela extrapola muito, né, em várias dimensões, as condições básicas de sobrevivência da humanidade, especialmente em três, né, que dizem respeito ao acúmulo de fosfato, que tem a ver com agrotóxicos, a questão das mudanças climáticas, né, e a questão da perda da biodiversidade. Nós perdemos, nos últimos 100 anos, mais de biodiversidade que toda a história humana. Né? As mudanças climáticas, o aquecimento global, ele traz previsões catastróficas para o fim da vida no planeta. Né? Os cientistas preveem que o aumento da temperatura, mantidas as condições atuais, em 5 graus, ele pode levar à extinção da raça humana em 30 anos. Esse é um quadro gravíssimo. Nós não estamos falando dos nossos bisnetos, estamos falando dos nossos filhos e netos. A raça humana pode ser extinta exatamente pelas condições que são geradas socialmente, né? Ou seja, você tem uma produção, você tem uma distribuição do planeta, e você não consegue ter uma economia cíclica, você não consegue ter a Gaia se realizar. Né? Gaia está doente, né? O planeta não consegue dar conta dessas condições. Bom, o que isso tem a ver com o socialismo? Tem tudo a ver, né? Porque se não tem planeta, não tem luta de classe, né? E essa parece uma questão fundante, por isso que a Flor destacou que todos os partidos têm refletido sobre isso. Né? Uma outra autora, a Mariana Mazzucato, ela vai, nesse livro, O Estado Empreendedor, falar do papel do Estado. Né? E aí eu quero destacar que a Mariana ela não é socialista, assim como a Kate também não é. Né? Elas são liberais. E ela vai tratar, na estrutura capitalista, do papel que o Estado tem que ter para gerar riqueza, para gerar investimento, para ter produção. Né? Então, ela vai ter um destaque em relação a isso. Outra autora que também é liberal, é a Elinor Ostrom, ganhadora do Prêmio Nobel de Economia. Ela vai trabalhar exatamente sobre a economia comunitária, a economia local, sobre as redes de colaboração. Né? São estudos importantes, embora existam já há uns anos, pelo menos mais de uma década, mas no Brasil, infelizmente, nós temos um grande desconhecimento sobre isso. E o que eu acho mais importante destacar disso tudo é o seguinte, é que as pessoas que eu estou destacando aqui, né, que eu estou trazendo como esses estudos, né, além dos 2 homens que eu citei a princípio, né, são 3 mulheres. Então, quer dizer, a gente pode também refletir que na linha de frente, né, na ponta do pensamento inovador do mundo todo hoje, estão as mulheres, né, pensando. Né, e elas de fato são mais resilientes, né, elas têm uma capacidade maior de lidar com isso. Então, gente, para concluir, né, quando a gente fala em socialismo hoje, o desafio do socialismo hoje, né, quando a gente trabalha com a formulação socialismo ou barbárie, né, quando a gente trabalha com a ideia de que, e quando a gente olha para a situação do país hoje, olha para o governo que está aí, né, para o governo federal, a gente tem uma dimensão clara disso, né, que a perspectiva para o mundo, né, para a sobrevivência do planeta, ela não vai ser garantida pela lógica da própria burguesia.
A burguesia está no ultraliberalismo, ela está na superexploração dos trabalhadores e do planeta, para garantir seus lucros astronômicos, né? Mas as condições da vida na Terra, do planeta, elas têm que ser mantidas pelo conjunto da classe trabalhadora. E é por isso que nós, então, nos afirmamos ecossocialistas, porque nós acreditamos que a luta dos povos, a luta do povo trabalhador, é mais do que uma luta salarial ou econômica. Ou melhor, nós estamos falando da ecologia econômica, ou da economia ecológica, vamos chamar assim, né? Se a gente, tudo que eu estou falando aqui, vejam bem, eu falei muito pouco sobre ecologia, eu falei bastante sobre economia. Então, na economia está a chave. Na economia é que a questão ecológica entra como uma questão central. E esse é o problema de quem está hoje na gestão pública, inclusive petista. É porque acham que a questão ecológica é um tema entre outros temas. Ela não tem uma centralidade. E aí, se você não pensa o planejamento, se você não pensa a sua cidade, qual é o plano que ela está desenvolvendo em relação às mudanças climáticas, nós não estamos discutindo seriamente o futuro do planeta. Infelizmente, hoje, nós não estamos pautando isso como uma prioridade. Os jovens, em alguns lugares do mundo, né, e aí a gente cita a Greta, cita a rebelião da extinção, né, os jovens que estão tomando a frente e parando, né, as suas aulas, o seu estudo para discutirem isso, eles estão compreendendo isso como uma questão central, porque isso tem a ver com a sobrevivência não só deles, tem a ver com a sobrevivência de todo mundo. Por isso, gente, por aqui eu encerro, deixando essa questão como sendo a questão central para nós. Pensar a realidade atual, pensar o futuro e trabalhar a questão econômica, a questão do socialismo, ela é o desafio central para nós que estamos pensando isso. Passo as dicas bibliográficas aí para a direção, para quem está na formação política aí da articulação de esquerda de Minas Gerais, e sugiro aí como leitura para aprofundar isso que eu falei assim de uma forma muito superficial. A gente pode talvez pensar num curso aí com cada um deles, para a gente dar uma estudada realmente que cada uma dessas mulheres estão dizendo, né, e como isso pode ser a saída para nós que nós estamos construindo. Muito obrigado aí pela oportunidade, espero que a gente possa pelo menos provocar algumas questões, né, para a gente debater mais. Obrigado. Obrigada, Rafa. É muito didático a forma que você trouxe, principalmente a rosquinha ali, aquele gráfico da rosquinha. Eu acho que a gente tinha que mostrar isso em toda atividade, viu, Rafa? Porque ficou muito, assim, uma compreensão muito rápida e fácil do geral do que está acontecendo. E assustador também, né? Porque quando você traz para a gente essa questão de que não é uma coisa para próximas gerações, são gerações dos nossos netos. Então, isso é muito alarmante. Então, essa forma gráfica que você trouxe, acho que... E a gente pode fazer isso para cada cidade, pode fazer isso para Belo Horizonte, pode fazer isso para o estado de Minas Gerais, né? Qual é a situação, né? Pegar os indicadores e fazer o levantamento de cada realidade. Amsterdã adotou a economia Donut como sendo a política econômica da sua cidade, né? Então, quer dizer, isso eu acho que nos faz sair um pouco da zona de conforto, né? De pensar o planejamento, às vezes, de uma forma muito linear, principalmente a economia de uma forma muito linear. Obrigado aí pela sua atenção. Foi isso. Eu acho que a gente tem que pensar assim, a companheira Janine que está aqui, a gente pensar em fazer isso para o estado de Minas, o tamanho do estado, Rafa, se você tiver disposição, e todo mundo que nos acompanha sabe os desafios da questão ambiental aqui, com a mineração e com tantas outras. Acho que seria extremamente didático. A gente está aqui nas redes sociais com os nossos companheiros, companheira Jamile, que é nossa vereadora aqui, que trouxe na sua campanha, né, e foi eleita também com essa pauta de fazer essa discussão, está nos acompanhando, e vários outros companheiros nas redes sociais. Então, acho que a didática é muito importante para a gente poder aprofundar e poder dialogar com todo mundo, né? Não ser é essencial que essa pauta seja dialogada com todo mundo, com todas as classes, para que a gente possa, de fato, avançar. Obrigada, Rafa. Passar agora para o companheiro Geraldinho para falar aí um pouco para a gente, nosso coordenador de meio ambiente aqui em Minas Gerais. Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Vou dar um abraço para o companheiro Rafael Tomiyama, lá do Ceará, um grande companheiro das lutas aí. A companheira Flor, agora residindo lá na França, novamente, nos deixou aqui no Brasil, mas permanece firme na luta em defesa dos povos, da soberania,
em defesa do meio ambiente. A companheira Lilian, com quem eu tenho o prazer de dividir mais do que opiniões e convicções, um grande abraço também. Dizer, pessoal, que eu milito nessa agenda ambiental desde 1985, quando eu militava no movimento sindical, e as tensões entre capital e trabalho, naquele final de ditadura militar no Brasil, não eram um ambiente muito propício para essa temática ambiental. O capital e trabalho e a ausência de liberdades democráticas eram os centros das disputas e das lutas travadas pelos trabalhadores naquele período. Mas mesmo nesse cenário, nós tínhamos um núcleo de militantes que atuavam no movimento sindical e que ali já iniciavam um diálogo sobre a importância de nós tratarmos da agenda ambiental no mundo do trabalho, né, no mundo sindical, porque era fundamental que nós pudéssemos levar à classe trabalhadora uma consciência do quanto o modelo de desenvolvimento capitalista era agressivo à natureza, e sendo agressivo à natureza, ele também se tornava agressivo e perigoso à espécie humana. Nós somos indissociáveis, nós pertencemos à natureza. Mas era um debate muito difícil de ser feito, de ser entendido. Eu me lembro de algumas lutas que a gente travava nos setores urbanos contra a poluição das fábricas, no setor rural contra o que já se iniciava naquele período, uma expansão do agronegócio, uma expansão de um modelo de produção rural extremamente agressivo aos recursos naturais e ao meio ambiente, e as lutas na Amazônia pela preservação daquele território tão importante para o controle dos ecossistemas do planeta inteiro. O Chico Mendes era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri, e ele liderava um pouco internamente na CUT, no PT, essa luta para uma compreensão do quanto era importante trazer a agenda ambiental para esse ambiente de debate. Eu lembro dos empates lá na Amazônia, onde os trabalhadores enfrentavam a expansão do agronegócio em defesa dos povos da floresta, da vida dos povos da floresta. Fizemos o primeiro encontro dos povos das florestas, naquele período também, 88, salvo engano, um momento muito importante para integrar as populações que vivem nas florestas, os extrativistas, os indígenas, os quilombolas, que viviam um pouco também separados e estando separados, vulneráveis ao avanço da fronteira do agronegócio sobre aquele território. Mas essa luta se desenvolveu, e para dentro do PT também existia uma grande dificuldade de trazer essa agenda. Eu me lembro que nós tínhamos mais voz fora do Brasil do que dentro, né? Talvez por isso nós não tenhamos tido êxito na implantação aqui no Brasil de um Partido Verde progressista, né? O PT poderia ter absorvido essa agenda e ter liderado na América Latina esse movimento em defesa da natureza contra o modelo capitalista tão agressivo aos recursos naturais e à natureza de uma forma geral. Mas o PT, na época, era muito vermelho para entender essa agenda verde. Talvez hoje a gente já não seja tão vermelho e talvez o ambiente seja mais favorável ou não. Também não é fácil trazer assim nessa simplificação de como inserir a agenda ambiental no centro da estratégia de disputa de hegemonia na sociedade. Não é uma tarefa fácil,
A esquerda não consegue entender essa dimensão e a importância de ter a defesa da natureza no centro da sua estratégia. E isso só vai ser quebrado na medida em que nós construirmos movimentos que tenham densidade, capacidade de inserir e influenciar nessa definição de uma estratégia de disputa de hegemonia na sociedade. Por isso, nós militamos no PT, ajudamos a construir o setorial, construímos a Secretaria de Meio Ambiente da CUT e estamos em todos os espaços possíveis tentando fazer com que os demais companheiros da esquerda consigam entender a importância da agenda ambiental. Nós que militamos também na agenda do ecossocialismo, não fazemos isso por outra razão, por entender que o capital não oferece, não oferecerá e não é capaz de se organizar para garantir a manutenção do meio ambiente e da espécie humana nesse planeta. Nós não temos dúvida das contradições que o capital tem no seu modelo de desenvolvimento, com a impossibilidade dele poder oferecer um caminho para a sociedade. Ele agrediu tanto a natureza que ele interferiu gravemente no clima global, no clima do planeta. Isso é muito grave, porque, como o Rafa disse, coloca em risco a própria espécie humana. E, portanto, nós devemos, como ecossocialistas, negar o capital e dizer que o socialismo ele precisa estar também energizado com a agenda ambiental. Por isso, nós somos ecossocialistas. O socialismo busca trazer para o centro da economia e do desenvolvimento a espécie humana. O capital nega isso. O capital, o centro da economia é a acumulação de riqueza, é a acumulação de capital. E por isso ele nos trouxe até aqui. Dizer que é necessário inverter a lógica da economia é inverter trazendo o homem e a natureza para o centro dos esforços na busca de um desenvolvimento sustentável. Sem isso, nós não conseguiríamos apontar um caminho seguro para que nós possamos disputar a hegemonia, ganhar mentes e corações no Brasil e no planeta por um outro modelo de desenvolvimento. Por isso nós somos ecossocialistas, por isso nós entendemos que o debate local é importante e fundamental, assim como o debate global. Afinal, uma das formas mais agressivas do capitalismo contra a humanidade foi exatamente o seu modelo, talvez do final do século XX, início do século XXI, uma globalização que baniu, que devastou culturas, que devastou conhecimentos, que devastou tudo. A globalização do capital nos trouxe prejuízos humanos, sociais e ambientais irreparáveis. Nós precisamos ter uma outra lógica de pensamento global que reconheça a soberania dos povos, que reconheça os conhecimentos, que reconheça que a diversidade humana e ambiental, ela precisa ter oxigênio, ela precisa ter vida, né? Sem o que você torna o ambiente do planeta extremamente falido em termos de diversidade, como nós precisávamos ter. Então, a globalização do capitalismo nos trouxe prejuízos enormes, irreparáveis. E os socialistas precisam apontar um outro caminho. E esse caminho só pode ser aquele onde uma outra democracia emerge, onde nós possamos dizer que o modelo de democracia do capitalismo não é democracia. O modelo de democracia do capitalismo é autoritário, é impositivo e não oferece nada de positivo à humanidade. Construir uma democracia que reconheça a pluralidade
humana, ambiental, dos ecossistemas, e consiga interagir de forma sustentável com esse plano de vida, é talvez a única forma de nós sairmos desse colapso que o capital está nos levando a passos largos. Parece aquela história do precipício está visível, mas o pé não sai do acelerador. Nós vamos a toda velocidade para um colapso da humanidade. Os socialistas precisam apontar outros caminhos, e entender que o modelo de produção que o capitalismo trouxe para o planeta ele é muito agressivo e ele não pode mais continuar nessa escala. Nós temos um modelo de produção que não pensa atender às necessidades humanas, né? Pensa atender às necessidades de acumulação de riquezas do capital. Obsolescências programadas de produtos, são coisas assim, má distribuição, mau uso dos recursos naturais, essa intensificação do agronegócio, que poderia estar produzindo melhor e muito mais sem essa quantidade de veneno que são lançados nos nossos territórios, agredindo os ecossistemas. Enfim, são questões que nós precisamos denunciar e, ao mesmo tempo, apontar um outro modelo de civilização, um outro modelo que nos torne mais humanos e sustentáveis com o planeta. Nós temos uma dívida muito grande com a natureza, nós banimos e acabamos com ecossistemas, espécies foram e estão sendo extintas, e se nós não conseguirmos reverter rapidamente isso, não é uma luta para os próximos 500 anos. Conseguir ganhar escala e ganhar hegemonia na sociedade, no planeta, é fundamental e urgente. Por isso, eu não tenho dúvida, e volto a dizer, construir a agenda do ecossocialismo, construir a agenda de defesa da vida, da defesa dos povos, da soberania, é algo fundamental, urgente e absolutamente necessário para que os nossos sonhos possam se materializar e apontar rumos para a humanidade. Eu vou ficar por aqui, mas gostaria de antes lembrar um pouco um pensamento de que a diminuição da miséria mental dos desenvolvidos ele permitiria rapidamente, em nossa era científica, resolver os problemas da miséria material dos subdesenvolvidos. Mas é justamente desse subdesenvolvimento mental que não conseguimos sair. É dele que não temos consciência. O Edgar Morin escreveu, e eu acho que é muito atual. Nós precisamos nos libertar desse modelo imposto e que é tão agressivo e tão nocivo à humanidade. Um grande abraço a todos. Oi? Estão me escutando? Concluiu, Geraldinho? Já faltava ainda... Lembrando Rosa de Luxemburgo, mais do que nunca, nós precisamos do socialismo, porque senão a barbárie está nos batendo a porta. É verdade. Então, companheiros e companheiras, essa foi esse bloco, esse primeiro bloco para falar aí, a companheira trouxe para a gente questões fundamentais de entender o ecossocialismo. O Rafael falou para a gente da questão da atualidade e o Geraldinho fechou aí com essa explanação. Agora, continuar agradecendo o pessoal que está nas redes sociais, fazendo as perguntas. A Flor já botou lá o link para a gente, quem quiser ler em português. A gente também pode deixar a mensagenzinha para a gente, que a gente vai disponibilizar também. Vamos organizar aí uma jornada de formação só com o tema meio ambiente, a gente vai ver como que faz, a gente vai botar nas redes, a Janine vai organizar, que é a nossa secretária de formação, então a gente vai dar continuidade a essa pauta que é tão importante, tão essencial, né, para a nossa vida. E para terminar, para encerrar a nossa live aí, que já está
Vou passar para os companheiros para fazer o encerramento, para as considerações finais. Antes, falar também do nosso companheiro Daniel, lá de Viçosa, que tem uma pauta que constrói lá a questão do ecossocialismo, da agroecologia, o companheiro também que disputou em 2020, então o companheiro traz essas questões lá na Zona da Mata, então o companheiro que está nos escutando aí, nos ouvindo, então é fundamental que os companheiros que estejam aí espalhados pelo Brasil e em Minas Gerais nos ajudem e que vão fazendo isso de forma tão brilhante que os companheiros que estão na ponta estão fazendo. Então, o companheiro Daniel aí, nosso camarada de luta. Então, passar para a companheira Flor, para fazer aí o fechamento, né, e agradecer a presença dela também, para a gente estar caminhando aí para o fim da nossa live. Companheira Flor. Não tem perguntas, ou comentários, ou discussões, assim? No chat a turma não botou muita coisa, não. Mesmo eu estou com umas duas aqui, e aí, só para fazer um bate-bola, eu acho ótimo. ótimo. Até que, tipo assim, eu vi lá que você tem não sei se está coordenando, Flor, o Fórum Internacional de Ecossocialismo, porque é uma coisa nova, né? O tema voltou, parece que depois da pandemia, de uma forma assim até esperançosa, né? Eu acho que assim o ecossocialismo estava meio adormecido. E aí gostaria que você falasse um pouco para a gente como que qual que é a agenda desse fórum, né? Como é que ele surgiu, se foi a partir desses princípios, e se tem uma agenda aí que dá para a gente caminhar juntos, né? Aqui na América do Sul, mais especificamente no Brasil, a gente aqui na articulação de esquerda, que assim, sempre fez uma defesa do ecossocialismo, igual o Geraldinho colocou, né? Geraldinho sempre foi um guerreiro aí solitário, e Rafael também, um ambientalista que defendeu sempre isso, e aí a gente precisa juntar forças agora, né? Então, que você falasse um pouco sobre isso, e para Geraldinho e Rafael, queria que eles falassem um pouco assim, se eles veem com esperança essa questão da juventude que vem vindo trabalhando nessa questão das agroflorestas, né? É uma juventude que vem numa crítica maior assim, ao capitalismo, e até assim, muita gente vegana que vem surgindo, que eu acho que assim, vem vindo com uma sensibilidade maior, talvez porque o planeta vai acabar na geração deles, se continuar dessa forma, né? Mas se eles veem alguma esperança aí nesse movimento. É isso. Ok, Águida, você botou alguma coisa, Águida? A nossa companheira também foi candidata a prefeita, sabe, Flor? Em Patos de Minas, uma cidade aqui bem grande mesmo, de Minas Gerais, e que trouxe essa pauta assim, essencial também no plano de governo que foi proposto lá. Enfim, e lá é uma área extremamente atacada, né, e devastada pelo agronegócio. Então, Águida, você tinha colocado aqui, quer colocar alguma coisa? Boa tarde, companheiros, companheiras. Um prazer, uma live desse nível. Adorei. E é isso, né? A certeza que nós estamos no caminho certo, né? Nossa campanha política foi, né, referendada pelo meio ambiente, pelo ecossocialismo, né? Nós traduzimos numa cidade educadora. Isso é muito bom, né? Ver os companheiros, né? Nós temos um futuro esse ano, principalmente, né, na defesa do meio ambiente dentro do nosso partido, que não anda muito fácil também de acordos, né? Elisa aqui me atrapalhando, mas é assim mesmo. Mas é isso, um grande abraço a todos, estamos juntos, né? E vamos trazer cada vez mais o ecossocialismo para a cidade educadora. É por aí. Um grande abraço a todos, tá bom? Ali, a companheira Eliane também quer fazer uma pergunta. Valeu, Águida. Oi, gente. Gostei muito de tudo que eu ouvi, fiquei muito feliz. Que bom te rever, Flor. Já esticamos muita faixa do Alvorada juntas, né? Eu lembro, eu sei. A gente agora está fazendo aula virtual. Legal, maravilha.
Olha só, ontem, aqui em Belo Horizonte, fecharam um acordo assim, trilhardário, né, da Vale do Rio Doce com o governo do estado, e nós já sabemos que esse dinheiro não vai ser usado para os que foram realmente atingidos. Estamos até ouvindo, já até na direita, né, nas rádios globistas e golpistas, ouvindo que é dinheiro para novas candidaturas, né, reeleição do atual governador e tal. E a semana passada eu ouvi uma pessoa lá em Casa Branca, que é um município aqui, chegando em Brumadinho, né, falando de uma nova mineração que vai ser instalada lá do lado de uma fonte de água, e ela sendo muito gentil e muito doce. Então, assim, eu queria saber como é que a gente pode fazer o enfrentamento às mineradoras. Nós ainda precisamos de mineradora no mundo. O que nós vamos fazer? Luz. Obrigada. É com você, companheira Flor. Tudo bem. É difícil considerar que nós temos a solução, né? Eu acho que o contexto, assim, vou começar pelo mundial, né? A gente estava falando da crise sanitária e o Geraldinho até fez um histórico do processo de luta. Eu acho que a crise sanitária, ela também é uma oportunidade para a gente questionar isso. E é até interessante porque, enquanto a questão do aquecimento global acabou sensibilizando bastante ao nível mundial, claro que o continente americano, seja no norte quanto no sul, com os Estados Unidos e o Brasil, não tem sido os melhores exemplos nesse processo, e eu vou falar sobre isso também depois, mas mundialmente houve uma mobilização e uma reflexão assim, em torno da questão tá, então é verdade, então pode ser mesmo que a gente precise se preocupar de ecologia. Por outro lado, as raízes da crise sanitária, que também tem razões ecológicas, porque a gente sabe que a multiplicação dos vírus ela é causada pelos ecossistemas que são fragilizados, como, por exemplo, o avanço da cidade sobre um ambiente selvagem. Isso acabou não sendo pautado muito. Portanto, muitas pessoas com o mundo que parou pelos vários lockdowns, acabou se ligando de uma outra maneira de viver, né? Na França, por exemplo, muitas pessoas saíram da cidade e decidiram morar para outros lugares no interior, etc., pensando um pouco que era possível repensar uma outra maneira de se relacionar. Então, eu acredito que seja um momento portanto, que muito caótico e muito preocupante, inclusive que suga as forças políticas dos movimentos sociais, né? A gente sabe dessa problemática seríssimo e gravíssimo, mas também é um momento onde essa pauta ela pode surgir. E ela deve surgir, e aí eu vou discutindo o que você falou, Eliane, sobre as multinacionais e também a dimensão internacional, ela deve surgir ao nível internacional, porque... E aí, o que você acabou de falar com o exemplo do acordo da Vale, ele é sintomático, ou seja, é muito difícil a gente trazer a discussão ambiental e a discussão justamente ecológica no continente latino-americano, sem considerar que as razões são de multinacionais e são de alimentação de um sistema de dependência que alimenta os interesses do Ocidente e o lucro ocidental. Portanto, que a Vale seja uma empresa brasileira, ela contribua para esse processo. Então, é lógico que essa atuação lá tem que ser conjunta. E a gente sabe, inclusive, quando a gente olha para os graus e quantidade de produção de gás a efeito estufa, de carbono, que a América Latina não é um espaço onde se produz maior gastos, né? É um espaço de grande poluição, a gente viu com os 2 problemas de barragem de Mariana e Brumadinho, mas o impacto em termos de alimento, e isso é pior ainda na África, a gente sabe que esses continentes, o sul global não é o continente que produz maior quantidade, que é responsável
maior responsável pelo aquecimento global. Então, essa reflexão, ela necessariamente precisa passar por uma dimensão internacional. Isso a gente tem visto um pouco com a floresta amazônica, que com o processo, o ano passado, 2 anos atrás, né, com os incêndios, chegou a ter uma pauta mundial, um evento. Então, bom, eu acho que talvez esse seja um caminho. Eu vou falar um pouco do fórum que a Janine pediu, mas eu também vou falar da importância da luta popular. E aí eu retomo o exemplo dos coletes amarelos. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado quando a gente busca ter uma reflexão ecológica, a não ter um discurso culpabilizador da população, né? E até eu pego o gancho da Águida sobre a questão da educação. Tudo bem que jogar lixo na rua, não se preocupar por comer agrotóxico, etc., é uma falta de educação, mas o problema está muito acima disso, né? Então, a reflexão, ela passa por um processo de percepção do seu lugar de classe. E aí que vai justamente a discussão política. Por isso que, igual o Geraldine falou, são os mesmos caminhos, né? A gente se torna socialista da mesma forma que às vezes a gente se torna ecológico. A gente percebe nosso lugar de classe nesse lugar, né? Então, o envolvimento da luta popular, a partir do momento que a gente consegue criar esses ganchos entre uma luta local e trazer ali dentro o contexto ecológico, e aí, por exemplo, justamente a questão da saúde, de comer bem, saudável, é um exemplo muito interessante, a questão da liberdade em torno da terra e da independência econômica a partir da terra, são realidades que realmente podem impactar a mudança de pensamento na sociedade, e aí volta essa luta popular, que é a mudança de cultura, e por isso que aí eu vejo uma comparação, quando eu faço comparação com a visão ecológica que, assim, global, né, da opinião geral que as pessoas têm na Europa e no Brasil, por exemplo, eu vejo que ali há uma certa discrepância, porque houve, mesmo que não seja uma dimensão ecossocialista, mas que seja uma ecologia compatível com o capitalismo, etc., há uma evolução no pensamento. Isso só pode acontecer com a luta popular. E aí que a gente, e voltando ao que a Aliana falou, que é muito difícil atualmente também, né? E a gente sabe que as configurações de força, ela não é muito favorável. Talvez eu vou concluir, então, com esse fórum, que, na verdade, não é um grande fórum, infelizmente, quem dera que fosse um fórum aí, igual ao Fórum Social Mundial. Na verdade, a gente chamou ele de fórum, é uma iniciativa do próprio Partido de Esquerda, porque nós queremos fortalecer uma rede internacional de organizações políticas, também movimentos sociais. Nós nos consideramos, a partir desse projeto político, que se enquadra nessa visão, e que a gente possa se alimentar e aí avançar um pouco nessa perspectiva eu faço parte dessa coordenação, não sou a coordenadora, somos vários, e a gente avança um pouco. Desde o ano passado a gente organizou uns 20 encontros. Hoje, por exemplo, estava rolando uma discussão super interessante na África sobre o papel do feminismo nas revoluções, porque aí traz, assim, a gente sai das questões 100% ambiental também e vai para justamente essa dimensão de ecossocialismo, onde cabe todas essas lutas também. Nós tivemos um debate umas semanas atrás sobre a dívida e a finança ao nível europeu, e aí a gente vai um pouco avançando. Espero que vocês possam ouvir mais desse, né, que a gente tenha também novas coisas para passar para vocês, traduzindo, não sei se em português, mas mais provavelmente em espanhol, e por aí vamos, construindo esses caminhos. O contato já está feito com o PT, né, com o qual a gente teve essa participação, e eu espero que a gente possa
colocar alguns passos para frente. Eu não sei se eu tenho que concluir aqui, mas eu queria realmente agradecer, inclusive, as referências bibliográficas que o Rafael trouxe, muito importante, e é falando e conversando que a gente acaba entendendo também a maneira com a qual a gente precisa nos colocar, né, e posicionar, avançar. Então, esse espaço, ele tem essa importância para isso, e aí vamos continuando refletindo, né, para avançar num contexto político que realmente não é favorável, mas que também nos impõe falar o dobro que a gente precisaria justamente para ter certeza que nós vamos ser alcançados. Então, vou deixar para o Rafael e o Geraldinho também fazer suas considerações. Muito obrigada, Lilian, pelo convite e a moderação. Obrigada. Obrigado, Flor. Assim, você trouxe do cenário nacional e internacional para a gente, eu acho que é fundamental, já te convidando para as próximas, a gente poder continuar esse diálogo em forma de curso com a turma aí, eu acho que é fundamental. Então, já agradecer o seu tempo aí nesse sábado para estar discutindo com isso. Antes de eu passar para o companheiro, eu vou só colocar uma interessante aqui. A Andresa colocou aqui no chat uma observação que eu acho bacana. A população que mais sofre e sofrerá com a degradação do meio ambiente é a classe trabalhadora. Com certeza. Pobre e excluída historicamente. Ecossocialismo é uma questão muito importante na luta de classes. Eu acho que essa observação dela é fundamental. Na luta de classes que a gente tem que colocar, ela não é uma luta desassociada da luta de classes. Eu acho que quando a Flor traz aí toda essa questão mundial, das colocações, fica muito evidente a necessidade de a gente fazer isso também dentro da luta de classe e fazer esse diálogo. Então, passar para o companheiro Rafael Tomiyama aí para fazer as considerações e responder aos companheiros que indagaram aqui. Bom, eu penso que nós temos aqui uma convergência, né? Acho que o que eu poderia dizer, a Flor já mencionou, mas acho que seria importante destacar, né, que a atitude pessoal, né, as escolhas que têm que ser feitas, elas são parte dessa construção, mas elas não resolvem o problema. Elas são insuficientes para isso. É lógico que você vai manter uma coerência entre o que você pratica, o que você diz e o que você faz, né? Não adianta a gente estar fazendo um discurso que é contra o aquecimento global e o fundamental do nosso transporte ser combustível fóssil, né? Por exemplo. Não adianta você estar fazendo todo um discurso sobre a questão da qualidade de vida e o teu modo de viver é um modo que desperdiça comida, é um modo que nós desmatamos, o que nós destruímos, né? Você me pergunta, é possível viver sem uma indústria da mineração? Que alternativas nós temos, né? Quer dizer, o ecocapitalismo, vamos chamar assim, ele vai dizer que é uma resposta tecnológica, né? Que é possível fazer isso com mudanças tecnológicas, né? O que nós estávamos colocando aqui na nossa fala, e isso é uma questão que a própria esquerda tem que pensar, dentro do seu projeto político, né? Quando ela lança um documento, como o Haddad lançou, como na eleição passada a Secretaria de Meio Ambiente lançou, da transição para a sustentabilidade, né? Quando a gente está tratando disso, você tem que pensar, é possível nós mantermos o planeta com o nível de degradação que temos hoje, com a perspectiva de crescimento econômico que nós temos hoje? Quer dizer, existe uma lógica de que existe aí um mito na economia de que o crescimento econômico é o que vai nos salvar, né? E, no entanto, essa lógica de crescimento, de crescimento, por isso que os holandeses lançam um documento, né, o decrescimento, né, crescer. Talvez a questão não seja tanto que nós precisamos crescer, mas qual é a qualidade desse crescimento? O que ele implica em termos de desenvolvimento? Porque o problema em si não é nem a desigualdade social. O problema é a concentração de renda. O problema é que nós vivemos num modelo, um modo de produção que é altamente concentrador. Ele socializa o prejuízo ambiental. E daí a injustiça ambiental, né? Ela recai principalmente sobre os pobres, sobre a classe trabalhadora, né? Mas os benefícios desse grande lucro, eles estão concentrados na mão de cada vez mais multimilionários, cada vez menos, né? E cada vez mais multimilionários, cada vez mais dinheiro
com menos pessoas. Então, quer dizer, essa forma de concentração, essa forma como se dá a produção, é a questão-chave. Por isso que a gente fala do ecossocialismo. Não adianta falar só de ecologia, nem adianta falar só de socialismo. Quer dizer, existe uma interação nisso, né, que a gente chama da bioeconomia. E aí, na outra parte disso, né, porque o capital ele só se realiza na esfera da circulação, né, aí entra toda a discussão do consumo. Quer dizer, porque você tem a produção e você tem o consumo. E você tem um consumo que ele é programado para você consumir cada vez mais. O consumismo, né? Você tem todo um... brechó é coisa brega, sei lá, né? Quer dizer, você reaproveitar, você reutilizar, você, né, trabalhar isso de uma forma mais sustentável, né? Aí entra essa dimensão da vida. Agora, muitas vezes as pessoas acham que esse debate ambiental é um problema da classe média, né? Orgânico é um negócio caro, né? O cara que está com esse discurso e tal, é porque ele está em outro nível, assim, superou a questão da sobrevivência, né? Mas o debate da ecologia, ele é um debate essencialmente popular. E a vida, a economia, que você vai num bairro de periferia de Fortaleza, de Belo Horizonte, ou de Ipatinga, ou da periferia em Paris, e você vai encontrar lá a vida pulsante, a economia acontecendo, né? As pessoas estão ali, botam o pratinho de comida para vender, né? Abrem um estabelecimento, o microempreendedor individual, né? As pessoas estão no Uber, estão não sei o quê. Quer dizer, você tem uma existência, a classe trabalhadora ela vai se metamorfoseando e ela vai se criando as suas formas de se manter. E aí eu me pergunto, será que nós temos realmente uma crise política, né? Será que esse cenário, né, como a Flor destacou, ele é tão desfavorável? Ou talvez muito antes, pelo contrário, é o cenário mais favorável possível, se a gente for capaz de conectar, né, da gente ter uma direção política, uma compreensão, né, sobre isso. Então, o Manifesto do Partido Comunista, o livro fundante aí do pensamento do Marx e do Engels, né, há mais de 150 anos, ele trata de duas questões fundamentais para a emancipação da classe trabalhadora: consciência e organização. Consciência de classe e organização de massas. Essas são as questões que estão conectadas, né? O agir, ele está conectado com o pensar, né? Quer dizer, não há, aí o Lenin diz, né? Não há ação revolucionária sem teoria revolucionária, ou seja, essa eu acho que é uma questão fundamental que nos demarca, né? Que nos faz ecossocialistas, nos faz diferente dos ecologistas, né? Sem nenhum demérito a quem é estudioso da ecologia, né? Nós não estamos apenas estudando, né? Nós estamos num processo de reflexão e ação, temos que agir, né? Minas Gerais tem problemas ambientais gravíssimos, assim, não só o desastre, né? O desastre, eu acho que é a calamidade total, né? Mas fora isso, nós temos muita questão. E o Geraldinho sabe, vocês estão aí sabem, resíduo sólido, problema da água, o problema da emissão de gases do efeito estufa. Existe a questão da agricultura, não preciso dizer, né? 75% da emissão de gases no Brasil não tem a ver com industrialização, tem a ver com o agronegócio, tem a ver com a agricultura e a pecuária, principalmente. A gente sabe disso, né? Os dados lá no ano 2000 já diziam isso. E agora, então, se agravou mais, né? Porque a indústria está sendo destruída. Então, gente, o que eu posso dizer é que tem a ver com a nossa capacidade de nos conectar com as grandes questões que afetam a classe trabalhadora. E hoje, sem dúvida, né, a questão ambiental é mais do que um tema. Ela tem uma centralidade dentro daquilo que nos faz chamar... A atenção das pessoas está dispersa por muitas coisas, mas o debate ambiental, e a prova disso é as mudanças nos hábitos, né, a compreensão das coisas e tal, mas apenas isso não é insuficiente. Nós precisamos de luta, muita luta. Povo organizado, povo na rua. Vamos para frente, que a gente vai conseguir. Eu espero poder contribuir sempre para essa reflexão e, principalmente, para essa construção da ação. Muito obrigado pela oportunidade e estou disponível, inclusive, para outros momentos para a gente aprofundar mais. Valeu, camarada Rafael, né? Traz aí para a gente, como eu disse, novamente, fiquei apaixonada com a apresentação do biscoito.
Vamos passar para o companheiro Geraldinho para fazer as considerações aí, para a gente estar caminhando para o fim desse bate-papo bacana. Obrigado, Lília. Mais uma vez eu quero agradecer aos amigos que estiveram aqui na sala, debatendo, e também aqueles que estão nos ouvindo. Nós temos muitos desafios, não tenho dúvida de que o maior deles é a materialização da sustentabilidade socialista. Materializar isso é muito importante e emergente. Nós temos mais perguntas do que respostas, né? Nós precisamos, portanto, nos encontrar mais para que nós possamos inverter e termos mais respostas do que perguntas. Mas a realidade nossa hoje é que nós temos mais perguntas do que respostas. Eu quero falar um pouco sobre o que a Eliane coloca em relação à mineração no nosso estado. E trazer isso com aquilo que eu disse também na primeira rodada, de que a globalização ela trouxe desafios muito grandes para essa luta de disputa de hegemonia na sociedade. Eliane, a Vale, ela é uma empresa nacional, mas ela é de capital aberto. Ela hoje direciona 90% da produção para o mercado internacional, ou seja, nós exportamos minério bruto, principalmente para a China. E lá eles transformam ele em produtos e nos revendem para o mundo inteiro. O uso dos recursos naturais, que poderia dar soberania ao povo brasileiro, para que ele pudesse apontar rumos para o seu desenvolvimento, ele é comprometido nesse sentido. Portanto, a privatização da Vale foi um crime contra o país, contra a nossa soberania. Quando eu trabalhei com o Rogério Corrêa, deputado federal, até há pouco tempo, o primeiro projeto que nós apresentamos lá, nós conseguimos 180 assinaturas de deputados, foi para fazer um plebiscito pela reestatização da Vale. Se o povo quer ou não que a Vale volte a ser uma empresa estatal. E nós precisamos fazer esse debate da soberania. E é difícil você fazer a luta global, inclusive do ponto de vista de classe, quando você tem uma Vale criminosa contra o povo brasileiro, mas que remunera os fundos de pensão da Europa, aí da França, né, Flor? Esses fundos de pensão garantem as aposentadorias dos velhinhos europeus. Olha aí, difícil fazer esse debate, porque os velhinhos europeus também não querem saber muito de perder lucratividade com seus investimentos. E assim vai em outras áreas da economia brasileira. O agronegócio no Brasil, sementes e venenos representam 1/3 da riqueza produzida pelo agronegócio, concentrado 93% em 5 multinacionais. E não pagam sequer ICMS no país, mas garantem também os fundos de pensão dos países do norte do planeta, que são trabalhadores, que investem o seu dinheirinho na sua aposentadoria e que trazem toda essa desgraça para o sul. Assim vai acontecer com a Petrobras, com a Eletrobras, com outras empresas que são fundamentais, as telecomunicações, são fundamentais para a nossa soberania, mas que nós deixamos escapar por conta dessa lógica globalista, desses governos vendidos, desse neoliberalismo, dessa economia ultraliberal e desse fascismo que se instalou no Brasil, né? Nós precisamos, portanto, ter um discurso anticíclico que nos dê conta também de convencer aos povos do Norte de que o planeta depende da compreensão deles para que nós cheguemos a um equilíbrio e a uma sustentabilidade global, né? Então, são desafios muito grandes. Eu não tenho dúvida de que empunhar a bandeira do ecossocialismo é dizer que o modelo de capitalismo não presta, não serve para a humanidade.
Se nós vacilarmos a qualquer momento por essa conversa fiada de green economy e o que for, nós estamos lascados. Nós temos que denunciar o capitalismo, dizer que ele é incapaz, ele nos trouxe ao precipício e nós precisamos nos livrar dele. E para nos livrarmos dele, é preciso colocar a humanidade e a natureza no centro da ação humana e substituindo, portanto, a economia e a acumulação de capital como centro da ação humana. É preciso substituir isso. E, para substituir, eu acho que o ecossocialismo precisa avançar, trazer mais respostas. Como eu disse, nós temos mais perguntas do que respostas, e enfrentarmos algumas questões até dentro da nossa classe. Como eu disse, os fundos de pensão contra a aposentadoria pública trouxe isso, porque os aposentados do norte do planeta dependem da superexploração do sul do planeta também. Como é que a gente vai conversar com esse povo? Como é que a gente vai convencer essa gente de que é necessário um outro caminho? De que é necessário e fundamental que a gente busque uma nova sociedade. Então, meus camaradas, meus companheirinhos, minhas companheirinhas, firme na luta, ecossocialismo sempre, não tenhamos nenhuma ilusão de que qualquer movimento de conciliação de classe vai dar sobrefôlego, não dará, né? Acabará acrescentando aí problemas para os que nós já temos e, portanto, derrotar o capitalismo tem que estar na ordem do dia de todas as nossas ações, combinando com a defesa dos povos, da nossa agricultura familiar contra o agronegócio, do nosso cooperativismo, da nossa capacidade de organização para poder fazer a mudança que nós precisamos. Grande abraço. Obrigada, Geraldinho. Obrigada. Obrigada, turma. Mais uma vez, agradecer, né? Ô, Lilian, só uma coisinha só antes de você concluir, que eu queria comentar em relação ao que o Geraldinho falou. Quando ele fala dos aposentados europeus, eu diria que eles também são as mesmas vítimas. Não vou, talvez, colocar, porque o problema é depender do fundo de pensão. Então, eles precisam ter a segurança pública e, infelizmente, quando não tem, eles dependem de fundos de pensão que não são favoráveis à sua aposentadoria. Então, nesse sentido, eles podem se tornar aliados também à luta de classe do Sul, porque eles são explorados da mesma maneira, de uma outra forma, mas também são. Só essa parentezinha que eu queria fazer, desculpa aí. Sim, é isso mesmo. O importante é identificar quem pode ser nossos aliados. Então, a Flor traz essa questão aqui no finalzinho, é importante isso mesmo. Porque, no final das contas, todos nós, classe trabalhadora, somos vítimas desse sistema, né, Flor? Então, é importante a gente tentar identificar quem... Às vezes a gente acha que uma aposentadoria um pouquinho maior, uma coisa diferente, a pessoa... ela não está na condição de classe trabalhadora explorada como nós aqui no Brasil. Então, junto com os companheiros da África, que também são das classes mais exploradas no mundo, né? Então, eu acho que é importante trazer essa contextualização que a Flor coloca aqui no finalzinho. Lívia, me permita, Flor, também só uma questão a acrescentar. É a questão da globalização. Hoje, um trabalhador está dentro de uma fábrica no Brasil e ele não sabe quem é o dono. Ele não tem patrão, tem um CEO. Eles inventaram um tal de CEO, que é o cara que é o grande executivo da empresa, mas ele não tem patrão. Então, se ele não tem patrão, ele é parte da família empresa. Esse processo, a gente precisa desmistificar, né? Nós temos um sistema de concentração de capital e temos uma classe explorada por eles e um conjunto de reserva dessa classe que muitas vezes é simplesmente aniquilado, eliminado. Então, a compreensão desse novo modelo de capitalismo global, ela também precisa fazer parte
do nosso discurso, né? Porque, do contrário, vai ficar assim, eu não sei quem é meu patrão. É isso aí. Até só para encerrar mesmo, que eu acho que a gente vai precisar fazer esse debate, o companheiro Fabrício colocou aqui, mas a expressão que eles usam agora não é empregado, empregador, é colaborador. Então, para você se sentir parte da família, né? Então, você é um colaborador. É verdade, companheiro Fabrício. Agora as empresas dizem que a gente não é empregado, não é colaborador. Só para ressaltar. Então, gente, assim, para agradecer mesmo, em nome de toda a articulação de esquerda em Minas Gerais, a companheira Flor, que passou essa tarde com a gente, companheiro Rafael Tomiyama, Geraldinho, dizer assim, que foi um prazer conversar com vocês, eu tenho certeza que os nossos companheiros e companheiras que estão ouvindo, foi também, assim, de grande aprendizado. Espero que a gente possa continuar, se encontrar mais vezes, né, e poder continuar esse diálogo. Deixar também aqui a nossa solidariedade, o nosso abraço aos companheiros atingidos pelas barragens, que estão aí nesse enfrentamento dessa questão aqui em Minas Gerais, desse acordo que a Eliane colocou aqui mais cedo, né, que o governo fez com a Vale, e que só prevalece novamente os interesses do grande capital, desse governo, que é importante dizer, golpista, né? Então, a gente quer deixar aqui toda a nossa solidariedade e a nossa disponibilidade, né? E, para encerrar essa live, também falar para os companheiros, deixar também nosso adeus às milhares de vidas perdidas, né, nessa pandemia, que não deixa de ser um vírus também que a gente ainda não sabe ao certo, mas certamente as questões ambientais, as mudanças aí, e a introdução do homem na natureza de forma tão avassaladora traz consequências como essa. Então, obrigada, Janine, a todo mundo que está aqui na sala também, para a gente poder dialogar sempre. Siga a gente nas redes sociais, tá? Compartilhe as nossas lives para a gente poder continuar esse trabalho de diálogo com a sociedade. Um grande abraço e vamos firmes na